Boa noite a todos que foram chegando depois. O capítulo que nos cabe essa noite é um capítulo bastante interessante. Ele vai falar da prece de Ismália e vai dar alguns detalhamentos dessa prece que são bastante interessantes para a gente fazer as nossas reflexões. Então, vamos começar, né? Bom, lá estão eles naquele pavilhão onde se encontram diversos espíritos em sono, sono com pesadelos, é o que é o pior de tudo, né? E, e aí então vai ser solicitado a prece da Ismália. Mas antes de mais nada, eu fiz ali uma quadrícula, né, um quadro, né, para vocês, que o Alfredo, antes de começar esse momento de prece, o Alfredo ele solicitou que apagasse as luzes artificiais antes que fosse proferido a oração pela Ismália, né? E essas luzes artificiais são aqueles dispositivos, lembra que eles traziam, levavam para esse pavilhão uns dispositivos luminosos que, vez por outra, eles acendiam, apagavam, enfim, faziam uma série de cada forma de acender era um tipo de trabalho que era executado. Esses dispositivos que eles carregavam na mão, esses sinalizadores, lembram? Que lá era escuro, só tem umas aberturas no teto que entra a luz natural. E assim, eles levavam uns dispositivos, uns sinalizadores que marcavam, demarcavam a hora da medicação, a hora da água fluídica, a hora do passe, a hora disso, a hora daquilo, lembra? São essas luzes artificiais, tá? Bom, a gente vai ver o poder da prece narrada pela espiritualidade. Porque às vezes a gente acha que a prece que a gente faz não tem poder nenhum, que não serve para nada. Pode falar, Patrícia. Não, pode. Porque a gente vai ver daqui para frente uma série de fenômenos fluídicos. Então, eu quero crer que essas luzes atrapalhariam para aqueles fluidos que pudessem chegar ali, chegar de uma forma mais pura. Ele não especifica por que que ele pede para apagar, mas a gente acredita que, como vai ter uma série de manifestações fluídicas ali, talvez essas luzes poderiam atrapalhar, como atrapalha aqui quando ocorre na Terra o fenômeno da materialização, que a gente sabe que a nossa luz aqui, ela atrapalha se for ectoplasmia. Pode falar, o Edith. Ah, não, pensei que a Edith estava querendo falar comigo. Então, Não, é que sumiu a sua voz, eu falei, ué, mas eu tô aqui, tô pertinho de você, inclusive. é, meu coração. É, eu tô aqui, eu tô aqui. Então, gente, eu quero crer que é isso, entendeu? Que talvez pudesse atrapalhar o que iria ocorrer logo no momento exato da prece. Mas a gente não tem um dado maior, isso é só uma dedução, tá bom? Oi. Eu não, eu não, eu não vejo por aí, sabe por quê? Logo na hora que vai acontecer a prece, vai ter um fenômeno luminoso ali, cada um vai estar produzindo uma determinada luz. Então, eu não vejo como a luz vai atrapalhar. A luz, talvez artificial, sim, mas não o fenômeno da luz, porque depois a gente vai ver um monte de fenômeno de luz ali acontecendo, tá? Vamos lá. No livro de Mecanismos da Mediunidade, capítulo 25, já houve oportunidade da gente estar falando isso aqui. Esse capítulo ele vai falar sobre a oração, né? A oração é um pouco diferente de prece, só que tem a mesma finalidade. A oração é aquilo que vem do teu coração, que sai de lá de dentro de você. Já a prece é algo repetitivo, algo que você repete, algo que já existe.
Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo do livro, que é o de número 28, vocês vão observar que ali existe a coletânea de prece. Prece para o obsidiado, prece para anjo de guarda, prece para quem desencarna, prece para aflição, enfim, prece para tudo quanto é jeito, né? Vale lembrar que a mesma prece, essa que é lida, que é repetida, ela vale a pena. Porque se a pessoa estiver ali proferindo aquela prece que já existe, mas se ela estiver de corpo e alma fazendo aquilo ali, é válido. Mas é só para diferenciar de oração de prece. Nesse livro O Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, no capítulo 25, que vai falar sobre a oração, existe um item dentro desse capítulo chamado Grandeza da Oração. Eu tirei apenas um pequeno trecho dali, só isso, né? Porque é um pequeno, nem parágrafo, um pequeno trecho mesmo. Então, o André Luiz fala assim: a mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito. Olha que bonito, né? A mente, a gente sabe que mente é matéria. A mente reflete a consciência nossa. Isso nos diz Emmanuel naquele livrinho Pensamento e Vida. Então, a nossa mente, que é matéria, ela reflete nosso estado de consciência. E é interessante ele falar que quando a gente está ali totalmente concentrado, voltado, né? A mente está totalmente centralizada na oração, a gente é comparado a uma flor estelar, né? Algo que ilumina, que produz luz. E a gente vai ver isso na prece da Ismália. E ele fala, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e de luz. Então, ao mesmo tempo que a gente vai estar aberto, né, vai dizer como uma flor estelar, uma flor que produz luz, mas a gente também vai estar, é como se fosse uma antena que abrisse, né, e ela vai estar ali captando todos aqueles nutrientes que existem no universo, porque Deus é amor, está em toda parte, e em todo momento ele está emitindo amor. É a gente que está fora dessa sintonia de Deus, mas Deus está sempre nutrindo o universo com seu amor. Então, quando a gente está com a mente centralizada na oração, é um momento em que a gente pode captar esse amor divino por todos nós, porque é um amor para todos, não é um amor setorizado por um ou por outro, mas é para todos nós. E aí ele coloca, não só a gente vai estar absorvendo, né, mas aliada à higiene do espírito, a prece representa o comutador das correntes mentais, arrojando-as à sublimação. Então, é um momento em também que eu vou poder me higienizar, eu vou poder retirar um pouco aquela casca grossa do meu orgulho, do meu egoísmo. A psicologia transpessoal trabalha bem com essa questão. Eu nem trouxe isso, mas é dessa forma. Quando a gente está orando, né, nós espíritos, a gente sabe que a gente consegue iluminar, transformar um pouco, transmutar essa camada densa que forma o ego e que é uma camada que nos envolve. E a gente sabe que o ego ele é gerador do orgulho e do egoísmo. Então, quando a gente ora, a gente consegue se higienizar um pouco. É uma forma, né, da gente fazer uma higienização, ver a vida de um outro ângulo e poder dar uma nova direção para a gente. Por isso que ele diz, a prece representa um comutador. O que é um comutador? Ele é algo que substitui, modifica, troca, altera. Então, é algo que vai alterar a minha corrente mental. Se a minha corrente mental estava para baixo, ou então muito voltada para mim mesma, ou muito encarcerada dentro do meu orgulho, do meu egoísmo, é naquele instante que eu vou poder mudar um pouco essas vibrações, sair um pouco dessa vibração do terra a terra. Então, olha quanta coisa importante que vai representar a prece para todos nós. Isso um pequeno trecho que eu tirei desse capítulo 25, de um item desse capítulo chamado A Grandeza da Oração. Olha quanto bem que a oração faz para todos nós. Pode falar, Ana Lúcia.
Por isso que você vai ter lá no Evangelho, abre o teu último capítulo, que é o 28, vai estar assim, coletânea de preces. A prece é algo que você repete, porque lá tem vários modelos de prece para você fazer, tá? Uhum. É assim, é só uma forma, né, de definição, mas a gente fala, no dia a dia a gente fala assim, faz uma prece, mas pode ser uma prece repetitiva, pode ser uma oração naquele instante, tem a mesma finalidade, tem a mesma função, só que uma você repete, ela é repetitiva, porque ela já existe, é uma cópia. E a oração é aquilo que sai dentro do seu coração espontaneamente. Mas elas têm a mesma finalidade, a prece ou a oração, a mesma finalidade, fazer a comunhão, fazer a invocação com espíritos superiores ou com Jesus, ou fazer uma invocação e uma comunhão com Deus, faz parte da lei de adoração. É apenas uma forma de separação didática, mas no fundo a gente no dia a dia a gente não faz uma oração ou faz uma prece, a pessoa faz o que ela quiser, ou uma oração, ou ela faz uma prece, tá? É só uma distinção entre uma coisa e outra, tá? Então a gente vê ali a importância da prece na nossa vida. Ainda nesse mesmo capítulo, o André Luiz vai explanando sobre a prece, a oração, desculpa, e ele vai falar equilíbrio e prece. No circuito de forças estabelecidos com a oração. Então, a oração, ela, ela faz um circuito de forças, certo? Que você está se unindo àquele que você está evocando. Vamos supor, estou fazendo uma prece direcionada ao meu anjo de guarda. Eu estou criando um circuito fechado com o meu anjo de guarda. Ou se eu não estou, eu deveria, né? Porque a prece não deve ser algo maquinal. Ou a prece ou a oração, né? Mas deveria ser algo que a gente está fazendo de corpo e alma, para que naquele instante a gente possa fechar um circuito com a entidade que a gente está se ligando, ou se é o anjo de guarda, ou se é um mentor, qualquer outro mentor, ou se é Jesus, ou se é Deus, que é nosso Pai, não importa. Mas deveria fechar um circuito. No circuito de forças estabelecidos com a oração, a alma não apenas se predispõe a regenerar o equilíbrio das células físicas viciadas ou exaustas. Então, viciadas e exaustas de quê? Dos nossos vícios. Então, nós viciamos e produzimos exaustão nas células do nosso corpo, através da nossa conduta errada, andando na contramão das leis de Deus. Então, a gente vê que a prece ela vai regenerar, ela vai restabelecer o equilíbrio daquilo que nós produzimos de desequilíbrio. Então, a gente o dia inteiro produzimos, às vezes, uma série de desequilíbrios porque somos pessoas ainda pouco equilibradas. E no instante da prece, a prece pode regenerar o equilíbrio até das nossas células físicas. Olha que coisa boa, né? Então, deveria ser um hábito a gente orar para evitar até da gente ficar doente à toa. Eu digo à toa, sim, porque tem coisas que é de causas de vidas passadas e que às vezes fatalmente a gente tem que espiar. Mas quanta coisa a gente vive aqui que não é de vidas passadas, mas representam o nosso desregramento na atualidade. Tanto é que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 5, quando fala das causas passadas e atuais das nossas aflições, os espíritos mostram que a gente sofre muito mais por causas atuais do que passadas. O que é natural a gente compreender. Por quê? Porque se eu não modifico o meu comportamento de homem velho, eu estou repetindo comportamentos de outrora. Então, em verdade, a gente sofre mais porque a gente não faz a mudança do comportamento, muito mais do que por coisas que a gente já fez no passado. Mas a gente sofre muito mais porque a gente está aqui repetindo padrões na nossa vida. Pode falar, Patrícia. Sim.
Hum. Foi um suicida inconsciente, né? E é isso aí, é o que a gente às vezes faz, a gente, pela nossa conformação, pela nossa falta de resignação, de aceitação diante das coisas da vida, às vezes põe termo à nossa vida antes do tempo. Então a gente, né? Tudo que a gente vibrar, né, Patrícia, vai jogar pra lá, né? Ele, Oi, a Edith tá é que falando. eu não tô ouvindo as pessoas falando. Tá, eu vou aumentar aqui, já aumentei, tá? Aí quando ela falar de novo, Obrigada. você vai ouvir. Tá. Então, a gente vê que a prece ela vai fazer o equilíbrio das nossas células físicas que a gente promove, que se encontram viciadas, exaustas através do influxo das energias renovadoras que incorpora espontaneamente, assimilando os raios da vida mais alta a que se dirige, mas também reflete as sugestões iluminativas das inteligências desencarnadas de condição mais nobre com as quais se coloca em relação. Então, a hora que a gente faz prece também, a gente melhora a nossa vibração e aí a gente pode se colocar em relação mais estreita com a espiritualidade superior e não com os espíritos que ainda vagueiam por aqui na nossa dimensão, que ainda estão presos à matéria. Então, olha quanta coisa que a prece promove de bom dentro da gente. E aí, prece e renovação. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Então, a gente estabelece, né, essa energia coração a coração, de Deus para a gente e a gente para Deus. Olha que coisa boa, né? Semelhante atitude da alma, porém, não deve, em tempo algum, resumir-se a simplesmente pedir algo ao suprimento divino, mas pedir, acima de tudo, a compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita, traçada para o seu próprio aperfeiçoamento, de maneira a aproveitar o ensejo de trabalho e serviço no bem de todos, que venha a ser o bem de si mesmo. Então, a gente sabe pelo Livro dos Espíritos que a prece guarda 3 tempos: louvar, pedir e agradecer. Então, ele diz que a gente não deve pedir por pedir, mas se a gente for pedir, se a gente acha que precisa pedir, que a gente peça compreensão para fazer a vontade de Deus e não aquilo que a gente quer para a gente, né? Mas para fazer a vontade de Deus. Porque é só vivendo as leis de Deus que nós vamos sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Então, André Luiz ele reforça bem essa questão para a gente aproveitar a prece. Se a gente for pedir alguma coisa, a lucidez para fazer a vontade de Deus. E não que a nossa vontade prevaleça, porque na grande maioria das vezes a nossa vontade ela nada mais é do que um reflexo, né, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E há ainda em mecanismo da mediunidade, só que agora no capítulo 4, quando vai falar de matéria mental, porque a mente, como eu disse para vocês, é a matéria que produz os pensamentos. Eles falam que quando a gente faz uma prece simples, mas de coração, a gente é capaz de agitar os elétrons
do nosso perispírito. Olha que interessante. Quando a gente consegue essa agitação molecular ali dos elétrons, a gente muda o estado do nosso perispírito. Então, se o nosso perispírito está muito denso, na hora da prece a gente diminui essa densidade do perispírito, faz com que ele se torne mais rarefeito, mais quintessenciado. Pode falar, Mirza. Oi. Hum. Se a gente tivesse essa capacidade, né, principalmente antes de dormir, a gente na hora do desprendimento do corpo físico, né, a gente poderia alcançar esferas bem elevadas até para aprendizado, né, e até futuramente, né, quando a gente tivesse mais maturidade, até trabalhar. Só que em geral a gente não utiliza os instrumentos que a gente tem. Mas a prece, ela faz isso. A gente vê que nesse livro aqui, que eu estou citando no caso aqui, seria o mecanismo da mediunidade, a gente vê, André Luiz explica isso de uma forma científica, né? Então ele fala que essa agitação, a gente sabe que é a agitação dos elétrons que muda o estado da nossa própria matéria e que vai mudar o estado do próprio perispírito, que vai facilitar a gente se desdobrar e o corpo físico, no caso, né, fica e a gente vai para outras dimensões, para aprender, para receber ajuda, enfim, para muitas coisas. Mas para isso a gente tem que ter uma vontade direcionada. Quase sempre a nossa vontade está direcionada para a vida material. Muito pouco para o espiritualizar-se, muito pouco pela busca da religiosidade. A gente fica preso à religião e não desenvolve a religiosidade. A religião é para religar, é para fazer comunhão com Deus. Uma vez feita essa comunhão, a gente vai fazer com que o templo de Deus seja dentro da gente. Por isso que Jesus falava muito do reino dos céus o tempo todo. O reino dos céus não sendo uma localização geográfica, mas um estado da alma. Um estado da alma que poderá se refletir também na dimensão material, nas moradas por onde nós poderíamos viver. Por exemplo, agora, se a gente não conseguir mudar a nossa disposição interna de amar, de compreender, de busca, de espiritualizar-se, vai ser difícil a gente ficar aqui, porque o planeta, cada dia que passa, fica mais pertinho do mundo de regeneração. Então, já imaginou a gente não podendo ficar aqui, a gente sendo convidado para ir para um outro planeta e começar a trilhar de novo um mundo de provas e expiações? Que dificuldade que vai ser! Não só a saudade daqueles que vão ficar, mas também as dificuldades que nós vamos passar num planeta que está iniciando a sua caminhada de provas e expiações, não tem a metade do conforto, da ciência, do entendimento que nós hoje temos. Então, assim, quanta coisa a gente podia estar fazendo por nós e a gente está deixando, a gente está delegando, né? Ah, depois eu faço em outras vidas. Não tem mais como pensar em outras vidas, tem que pensar agora. Não tem mais como pensar em ficar pensando em outra vida.
O trem vai passar, se a gente não entrar, perdeu o trem, acabou, vai ficar na estação, né? Então, uma prece, ainda que seja simples, uma prece com, né, ali com um pouco de concentração, a gente vai conseguir a agitação dos elétrons. Mas o André Luiz fala que quando essa prece, aquela prece mesmo, feita de corpo e alma, que a gente se entrega totalmente, né? Essa prece não só vai fazer uma agitação nos elétrons, mas vai agitar também as partículas do centro do átomo, que são os prótons e nêutrons. E quando ocorre essa agitação dos núcleos, vai ocorrer aquilo que a gente fala de mudança de estrutura da matéria. Então, nesse caso ali, eu botei duas células físicas, nossa, uma normal, que tem uma forma circular, e a outra uma célula cancerígena, que é uma célula disforme, que não tem uma forma exata, né? Ela é amorfa. Então, a gente vê que quando a gente consegue, por exemplo, através da prece, essa prece totalmente entrega mesmo, aquela prece que você está totalmente mergulhado, né? Ali rogando para Deus, totalmente mergulhado nela, nos teus pedidos, né? Nessa ligação com o Pai, a gente consegue mudar a forma das nossas células. Então, isso mostra que a gente pode se curar, a gente pode produzir cura no nosso corpo. E olha quanto poder que a gente tem. Uma simples prece, a gente às vezes joga isso fora, não dá valor a nada disso. A gente às vezes fala, fulano, reza para mim. É importante que as pessoas rezem. Às vezes a gente está num momento difícil, mas é muito importante que a gente reze. Eu me lembro uma vez que eu tinha uma paciente, eu falava assim com ela, ela tinha conhecimento da doutrina espírita, apesar de que ela era umbandista, e ela falava assim, reza por mim, porque eu nunca rezo. Nem adianta você me pedir que eu não vou rezar. Eu peço sempre alguém para rezar para mim. Eu nunca rezei para mim, nem nunca vou rezar. Eu fico pensando, gente, a mais interessada seria ela. Aí eu falava, muito mais valor tem a senhora rezando pela senhora do que eu orar pela senhora. Né? Até porque minha prece pode nem chegar, ela pode ser até refratária. Até por estar totalmente, hermeticamente fechada a orar a Deus, né? Então, assim, não dá para entender como as pessoas ainda se movimentam por isso. E aí vem o poder da prece da esmalha, o poder da oração, né? A esmalha, então, num gesto, coloca-se no livro, né? Num gesto indefinível, de indefinível delicadeza, começou a orar acompanhada por todos nós em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa frase por frase, atendendo a recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de exprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia numa só vibração. E isso era o que a gente devia fazer quando alguém está fazendo uma prece. A gente deveria repetir mentalmente, está tão concentrada na prece do outro assim. Mas em geral a gente fica assim, quando é que vai acabar? Né? Que feio, mas em geral a gente às vezes fica assim, né? Sem contar que às vezes também, por falha nossa, a gente às vezes é prolixo na prece. Na prece que podia levar uns 5 minutos, a gente fica 10, 15 minutos fazendo. Outro erro, porque se perde a prece, né? A prece não é ata. A prece é um momento em que você expressa as suas emoções de forma mais sintética a Deus. Ou se você quer fazer uma prece mais extensa, faça você com o Pai. Mas se você é convidado a fazer uma prece pública, não calha uma prece pública meia hora de prece, né? Tem gente que faz palestra, não faz prece. Então, assim, a gente deveria, mas de qualquer forma, a gente deveria buscar essa disciplina de seguir palavra por palavra do que o outro está dizendo. Isso a gente deveria fazer. E ela começa, Senhor, ela começa louvando. Lembra que a prece tem 3 estágios? Louvar, pedir e agradecer. E vocês vão ver que em grande parte dela, ela está louvando o poder divino. Ela fala, Senhor, começou Ismália comovidamente, dignai-vos, né, deve ser, dignei-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz. É dignai-vos mesmo, né? Eu botei errado, né, Márcia? Tu não vê que eu escrevi errado.
dignai-vos assistir aos nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Então, ela pede, ela faz uma prece de intercessão, ela está pedindo por aqueles que estão ali, numa condição abaixo dela, mas não que ela se sinta superior, ela apenas ela sente dentro do coração dela a necessidade do outro, não que ela não se coloque como uma necessitada, mas ela ali ela está enxergando a necessidade do outro. Aqui estamos prontos para executar vossa vontade. Olha só, tá vendo? Ela não está pedindo o que ela quer. Ela está se colocando à disposição para Deus fazer dela um instrumento. Muito diferente da gente, a gente vai dando ordens para Deus na prece. Senhor, me ajuda nisso, naquilo outro. Só falta a gente dizer para Ele desenhar do jeito que a gente quer, para que Ele não faça muito diferente. Ela não está fazendo isso. Ela tá pedindo a Deus para que ela tenha capacidade de executar a vontade dele, as leis dele, e não aquilo que ela quer para aquelas pessoas ou para ela. Aqui estamos prontos para executar a vossa vontade, sinceramente, dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Quantas pessoas vivem na contramão do espiritualizar-se? E não são poucas, não. Às vezes essas pessoas estão nos meios religiosos. E são religiosos só de fachada. Quanta gente é religioso só de fachada? Né? Despertai-os, Senhor, se é de vosso desígnios sábios e misericordiosos. Quer dizer, desperta se o Senhor achar que deve. E quem o Senhor achar que deve. Não aqueles que eu quero e não a hora que eu quero. Porque a gente quer as coisas para ontem. Quando a gente está com uma dor de barriga, a gente quer que Deus resolva anteontem. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, olha só, para a responsabilidade. Não é acorda eles para os prazeres da vida, mas acorda eles para responsabilidades que eles delegaram, que eles abandonaram, que eles terceirizaram. Né? Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos dos vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permite caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Então ela se coloca numa posição bem de humildade. Permite ainda que possa nós sermos socorridos, apesar do nosso trabalho ser muito pequeno, é insignificante. Imagina se o trabalho deles é insignificante. Né? Seja feita a vossa vontade acima da nossa, mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol de vossa bondade, da vossa bondade. Então, assim, ela primeiro diz que a vontade do Pai tem que estar acima de tudo. E se Deus achar que tem condições, é justo e tem sentido, é sóbrio, então ela pede que eles possam receber a sua misericórdia, o sol da sua bondade. Olha só, se Deus achar que deve. Olha só, quanta submissão, quanta humildade. Em momento algum ela se coloca acima ou ela pede com aquela autoridade, né? Com arrogância, melhor dizendo. E aí a gente vai ver que luzes, segundo a narrativa do André Luiz, luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Essa lâmpada acesa é o chakra, cujo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, se não me falha a memória, capítulo 2, ele vai denominar os chakras de centro vital, os centros vitais, né? E a gente sabe que o chakra cardíaco, em geral, ele tem a coloração, a iluminação esverdeada. É o chakra da cura, do amor, da compaixão, da misericórdia. Isso quando a pessoa está em estado de equilíbrio, né, gente? Estou falando tudo isso, a gente imaginando que é o que a gente quer para a nossa vida, né?
quando a gente tem o amor encarcerado, que é o egoísmo, com certeza esse chakra não deve ser muito verde, né? Ele deve ter uma outra coloração mais inferior. Mas no estado de puro amor, de busca sincera, como era o caso da Ismália, de amor verdadeiro, de auxílio verdadeiro, de bondade, de busca de ser boa e misericordiosa, né? Ela buscava isso ardentemente, viver isso ardentemente. Do tórax dela predominava essa cor verde que a gente vê, que ele fala qual lâmpada acesa, e era tão abundante essa energia de amor que ela trazia dentro do peito dela, que iluminava ela por inteiro com essa cor verde. Olha quanto amor tem esse espírito, não é uma coisa qualquer, esse espírito não é um espírito qualquer. É importante a gente entender, chakra é uma palavra em sânscrito, por isso que André Luiz denomina de centros vitais, vocês vão ver isso lá no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 2. Essa palavra veio do sânscrito, né? Significa roda ou disco. Na verdade, os chakras que se encontram para nós espíritos, no perispírito, eles são adaptadores de energias. O que eles fazem? Eles fazem da seguinte maneira: as energias que partem do espírito para o corpo físico, ele vai diminuir a sua intensidade, o seu poder, as vibrações são muito mais altas, então ele tem que fazer uma adaptação para diminuir essa potência e jogar no corpo físico, senão, se viesse com toda a potência do espírito, simplesmente o corpo seria fulminado, né? Como você pegar uma televisão nossa e ligar lá na subestação aqui do Bing, imagina, ligar lá direto naquela voltagem, o que vai acontecer com a televisão? Vai espatifar. Então, o chakra faz uma adaptação das energias que vêm do espírito, que vem num potencial maior, e ele precisa ser direcionado para o corpo físico, ele adapta essa energia para que ela chegue no corpo físico em potencial menor. E da mesma forma, o que faz o chakra, já que ele faz essa ligação do corpo com o perispírito? Ele vai adaptar as informações, as energias que vêm do corpo físico, que é em menor potencial, ele vai aumentar o potencial para poder chegar até o espírito. Então, os chakras são adaptadores de energia, tá bom? E fazem essa ligação entre o corpo espiritual, que é o nosso perispírito, que o chakra fica no perispírito, e o corpo físico. Então, vamos lá. E aí havia umas senhoras que estavam próximo da Ismália. Essas senhoras que acompanhavam Ismália estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos em que predominava a cor azul. Elas já tinham outra coloração, era outra vibração, tá? Menos evoluída, não. Eu quero até chamar a atenção aqui, esses quatro primeiros chakras, que são o coronário, frontal, o laríngeo e o cardíaco, eles estão relacionados à vida espiritual. E os chakras, né, que é o solar, que é o amarelo, o esplênico, que é o laranja, e o vermelho, que é o básico, eles estão relacionados à vida material. Então, não era menos evoluído, né? Elas também estavam num outro patamar, mas também ligados às energias espirituais, né? Só que nelas predominava a cor azul. Então é importante a gente saber que os chakras são adaptadores de energia, né? E que com isso, na prece, vai haver a agitação molecular das moléculas do perispírito e vão, então, produzir o chakra, o perispírito, então, tendo essa agitação molecular maior, ele vai produzir luz. Mas isso só quando a luz só é produzida em condições de elevação do pensamento. Porque os espíritos inferiores, o seu perispírito é opaco, é sem luz. Tanto é que depois eles vão relatar qual é a cor do perispírito deles, né? O André Luiz vai falar, em menor quantidade de luminosidade. Então, quanto mais evoluído a gente é, menos denso é o nosso corpo espiritual e mais luminoso é o nosso corpo espiritual. Uma coisa está ligada à outra, ok? Foi para todo mundo? Vamos lá, vamos continuar. Se ficar difícil aí, vocês me falam, tá? Ali embaixo, nesse quadrinho, é só para lembrar a propriedade do perispírito chamada luminosidade. Coloca assim,
como muitas outras características, assim como a luminosidade, também desponta como característica particular de cada espírito e seus condicionamentos morais evolutivos. Quanto mais evoluído, mais iluminado é o perispírito, tá? A intensidade da luz está na razão da pureza dos espíritos. As menores imperfeições morais atenuam e enfraquecem a condição de luminosidade do perispírito. Então, quanto menos luminoso é um espírito, mais a gente sabe que ele é pouco evoluído. E aí continua, né? Depois delas, ou seja, depois das amigas de Ismália, cujo perispírito estava lá azul, em brilho vinha a luz de Aniceto, de um lilás surpreendente, né? Em seguida tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores, e logo após ele coloca Vicente e eu. Mostrávamos fraca luminosidade, ao qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Eu não sei quem foi que levantou a mão. Pode falar. Pode falar, Luciano. Não quer falar? Só levantou a mão sem querer, foi isso? Então, vou seguir, tá? Depois, se você quiser falar, é só falar. Tá, Luciano? E aí ela prossegue a prece. Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães. Olha só, aí ela vai começar a descrever algumas situações que produziram, algumas situações de comportamento, né, comportamentos assumidos por determinados espíritos, que fizeram com que eles, no pós-morte, ficassem lá em sono por muito tempo, nos sonhos com pesadelos. Então ela vai colocar assim: temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a maternidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas. Jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Então, ela mostrou ali o panorama de alguns. Todos eles negligenciaram a vida espiritual, viveram só para a vida material. As mães que negligenciaram, né? Provavelmente mães que acabaram vivendo só para si, abortaram, viveram uma vida de qualquer maneira, só para si próprias, né? Pais que não conseguiram verdadeiramente serem pais, nunca foram tocados pela paternidade em si, né? E ela foi dando exemplos de comportamentos, todos eles distanciados do espiritualizar-se, da vida espiritual, vivendo tão somente para a vida material, como se fosse única realidade, e que depois da morte não existisse mais nada. E que é o que muita gente acha que está vivendo hoje nessa nossa sociedade moderna, como diz o Zygmunt Bauman, né? Essa pós-modernidade, né? Vivem só para a vida material, achando que a vida material é tudo, princípio, meio e fim. E aí, quando desencarnam, a realidade espiritual é outra dessas pessoas. E aí há um sofrimento muito intenso. Ficam nessas condições aí que a gente está vendo. E ela continua: ajudai-nos a compreensão, a fim de que venhamos a perder todo impulso de acusação nas estradas da vida, ou seja, sem julgamento, nada de julgar. E como a gente gosta de julgar a vida dos outros, né? Mas ela coloca assim, não coloca o julgamento. Ensina-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, olha aí, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Então ela cita várias passagens de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Lembra o leproso que Jesus curou, os cegos de entendimento, que era a cegueira moral, o paralítico da vontade, aqueles que estavam paralisados, mas na verdade era a vontade que se encontrava paralisada. Ela vai citar algumas coisas de Jesus
e as causas por detrás, né? E filhos pródigos, outra parábola, né? Uma parábola, né? Do vosso amor. Ou seja, não valorizamos nada que tivemos enquanto aqui estávamos, né? Também nós já dormimos em tempos idos, nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção de vida e de luz. Então, ela trabalha sem o julgamento. A questão do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre o julgamento, é a 903, onde é perguntado a Kardec se incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios. E aí a gente vê que Ismalha, ela está seguindo a risca, né? A resposta é: incorre em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhes de alguma utilidade. Ou seja, o julgamento, o observar os defeitos da vida dos outros, deveria servir só para a gente discernir o que é certo e errado e ver se a gente também não está fazendo isso, de alguma forma. Mas nunca para a gente divulgar e fazer crítica. Mas os nossos julgamentos geralmente são para promover as críticas e para fazer fofoca da vida dos outros, né? Duas grandes coisas que a gente não deveria fazer, né? Vocês sabem que eu não gosto de fofoca, né? E assim, eu não gosto mesmo. Não se atrevam em tentar fazer fofoca comigo, porque não cola. Primeiro eu dou a dica que eu não estou interessada, e depois eu vou no direta e já. Porque assim, é muito chato, porque é uma coisa assim desagradável, eu acho. Eu não gostaria que ninguém falasse de mim pelas costas, de forma que eu não pudesse estar ali presente, até me colocando se eu achasse necessário. Então, da mesma forma, eu me coloco no lugar daquela pessoa. Que coisa chata isso, né? E sem contar que quem está falando mal de uma pessoa para você, quando virar as costas para você, vai falar mal de você com outra. Então, assim, é uma série de consequências que não vale a pena para nada. E outra, perda de tempo, né? Porque a perda do tempo que a gente fica ali, a hora que a gente fica, os minutos que a gente fica ali perdendo em fazer fofoca, a gente podia estar orando, a gente podia estar fazendo alguma coisa de bom para aquela pessoa que está naquela situação ruim. Então, assim, é tanta perda de tempo que eu nem sei para quê. Mas, enfim, a Ismália, ela segue isso. Ela não fala para criticar nem para divulgar, mas ela fala para se comparar como uma pessoa tão necessitada de misericórdia quanto qualquer outro, porque ela também se coloca no lugar daquele que tem falhas, que tem erros. Então, quem é ela para julgar os outros se ela também possui erros, né? Mas que ela possa pegar aquelas observações para ser útil e ajudar o irmão a sair daquela condição de miséria dele, né? É assim que a Ismália se coloca. E aí, naquele instante, vai acontecer uma coisa interessante, que a gente vai ver aí, só botei o desenhozinho, né? Fixando instintivamente ao alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados, são fluidos, né? De tamanhos variadíssimos a caírem copiosamente sobre nós que orávamos. Então caía sobre eles, exceto sobre os que dormiam. Por quê? Porque eram aqueles que estavam orando, que estavam recebendo, né? Em troca, era uma questão vibracional. Mas olha que interessante, tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismalha ao último dos servidores, né? Não cabia em mim de admiração quando um novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas. Quer dizer, havia uma mistura, né? Caíam neles, e como eles estavam orando para aqueles, né? É a misericórdia de Deus através da gente. Olha que bonito. Eles estavam recebendo porque eles estavam orando. É da lei de causa e efeito, que aquele que dá o bem recebe o bem. Mas como era o desejo sincero, aquilo que eles recebiam se misturavam a eles e saíam por eles e iam na direção dos irmãos necessitados. Pode perguntar, Patrícia.
É. Peraí, ficou picotado. Você podia repetir um pouquinho? Ficou picotado o que você disse, Patrícia. Tô ouvindo. Tá, sim, é Deus, isso. E quando a gente faz esse movimento, a gente não deixa de receber, né? Se eu estou ali na sinceridade, a minha prece está sendo ouvida. Houve uma resposta, né? Veio os fluidos do alto na direção dos trabalhadores que estavam ali sinceramente com vontade de trabalhar e servir. E naquele mesmo instante, eles serviram de intermediário daqueles fluidos mais elevados, que se misturaram aos deles, que foram emitidos na direção dos enfermos, que era o motivo maior da preocupação deles e era também o motivo daquela prece, deles estarem ali, era o trabalho deles, né? É tanta coisa bonita, né, de ver como a gente... Gente, é muita coisa bonita, muito, muito, né? Emocionar. De como Deus é bom com a gente. É. Pode falar, Eduardo. É, seria, exatamente, é a aplicação de passe. É isso aí, é a aplicação de passe. É, isso. É, a diferença é que, por exemplo, a gente recebe os fluidos espirituais. Pode falar, Eduardo. Ah, a gente recebe os fluidos espirituais, misturam com os nossos e passam para a pessoa. Mas lá é tudo espiritual. Essa é a diferença. Só que é um espiritual mais elevado e um espiritual mais abaixo. Só isso, tá? Foi para todo mundo? Então essa parte aí foi, tá? Só eu botei tudo, mas aí é só pra gente. Foi isso mesmo, né? Boa noite, Eduardo. Boa aula. E aí a gente vai vendo que vai, né, sai do peito, sai da fronte deles, vai na direção dos, dos que estão enfermos. Que bonito, né? Porque é a vontade sincera de agir. E a explicação de Alfredo. Observando-me o assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força, né? Eles chegam da providência em quantidade igual, ou seja, chega de Deus em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber, é verdade, né? Cada um vai receber com aquilo que dá conta, que precisa, que merece, né? Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E com Deus, e como Deus socorre o homem pelo homem, que é isso aí que está acontecendo, né? Eles estão orando, eles estão recebendo e estão passando para os outros que estão lá na retaguarda, né? E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então, isso é uma responsabilidade para a gente, né? Qual a minha qualidade fluídica, de elevação? O que eu estou dando para o outro tem uma boa qualidade? Não tem? Isso também é uma reflexão que a gente podia estar agora fazendo, né? Quando eu estou lá no trabalho do passe, quanto que eu estou me dedicando o dia inteiro para melhorar, para manter os bons pensamentos, para na hora que eu entrar na câmara de passe, eu doar o melhor
que eu puder para aquele irmão que está ali na minha frente. É uma responsabilidade, né? Até porque Deus socorre o homem através do próprio homem, né? Pelo próprio homem, né? Então vamos lá. E aí acabou. Acabamos exatamente em cima. Se vocês quiserem fazer algumas colocações, ainda temos 2 minutos. Foi? Hoje eu só dei esse capítulo, gente, porque era um capítulo muito rico, muito extenso, que merecia todo o carinho, todo o amor que a gente pudesse, né? Porque a prece de Ismália é uma prece maravilhosa. A gente nem falou ela toda, falamos uns trechos, uns pedaços apenas, para a gente tentar enriquecer ao máximo, né? Então, vou fazer a prece final, tá? Agradeço a todos vocês a presença, a participação. E vamos à nossa prece final. Senhor Deus, nosso Pai de amor, de bondade, Jesus, o nosso mestre querido, nosso irmão maior, aos nossos mentores que nos protegem, que nos guiam, a nossa gratidão por aqui estarmos essa noite, trocando as nossas vibrações de amor e de paz, tentando transformar o homem velho que ainda habita dentro de nós, transformá-lo num homem novo, num homem mais amoroso, mais misericordioso, mais pacífico. Enfim, Senhor, um homem de bem, um homem que possa fazer a transformação necessária nesse planeta, levando amor, respeito, justiça, com o coração cheio de brandura. Rogamos por todos os nossos irmãos que ainda se encontram distanciados dessas verdades que libertam, que esclarecem. Rogamos por todo o planeta Terra, em todos os pontos onde a dor, a treva e a dúvida ainda se fazem presente, que a nossa pequena prece unida a tantas outras, com o mesmo teor, possa ajudar na restauração da paz, da fé e da esperança nesses corações. Gratidão por tudo que temos, até mesmo pelas provas e expiações, e que essa paz que por hora sentimos possa ser mantida dentro de nós durante toda essa semana. Gratidão eterna. Obrigada a todos, irmãos. Uma boa semana para todos vocês. Obrigada, tá?